E nós vamos agora abrir a palavra no livro de Levíticos. Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. E o tema da mensagem de hoje é: por que devemos ser santos? Por que devemos ser santos? A palavra de Deus diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Guardai os meus estatutos, cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. 1 Pedro 1:16, o apóstolo Pedro, ele diz: porque está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Senhor Deus, nós queremos agradecer por teu grande amor para conosco. Agradecer, Senhor Deus, porque tu nos amaste de tal maneira que enviaste o teu único Filho para vir a esse mundo e manifestar a tua glória. E, Senhor Deus, se oferecer em sacrifício por nossos pecados. E, Senhor, não há prova de amor maior do que a que tu manifestaste por nós, Senhor, a de oferecer o teu Filho em sacrifício. E graças àquele sacrifício, nós estamos aqui, redimidos dos nossos pecados e na tua presença para louvar, glorificar e agradecer, Senhor. Abençoa a cada pessoa que chegou aqui e que todos aqui hoje à noite, Senhor Deus, possam receber de bom grado a palavra que vai lhes ser transmitida e que tu possas, Senhor Deus, nos iluminar, a fim de que, Senhor, essa palavra possa chegar conforme tu queres ao coração de cada um. Eu te oro, meu Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, a primeira coisa porque devemos ser santos é porque o Senhor ordena. O Senhor Deus diz: portanto, santificai-vos e sede santos. Então Deus fala de um modo muito claro para os nossos corações a respeito do desejo que Ele tem para nossas vidas, é que nós sejamos santos. E isso foi no Antigo Testamento. Mas se você ler a palavra, então Deus vai sempre colocar que deseja que o seu povo seja santo. E então o apóstolo Pedro, ele falando, levando a mensagem, o desejo de Deus para o coração dos seus discípulos, ele disse: porque está escrito, irmãos. Era o apóstolo Pedro falando: porque está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. E, meus irmãos, santificar à luz da Bíblia significa separar alguém ou alguma coisa para Deus. Quando Deus diz: portanto, santificai-vos e sede santos, está falando de um propósito que deve ser desejado e buscado pelo seu povo santo. Devemos desejar e buscar o viver de santidade. E quando Deus diz: santificai-vos e sede santos, é porque esse é o desejo que Ele tem para todos os seus filhos. A palavra é separada. A palavra santo significa separar para Deus.
separar de práticas ofensivas ao caráter de Deus. Ter um viver separado do mundo significa um viver santo para Deus. Assim, depois que o Senhor Deus diz, santificai-vos e sede santos, diz, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Portanto, meus amados irmãos, devemos primar por um viver santo, separado para Deus, o que só é possível quando observamos e colocamos em prática a palavra de Deus. Não adianta apenas a gente fazer o propósito, desejar ser santo. Nós precisamos ser santos à medida que colocamos em prática aquilo que Deus preceitua para o nosso viver. Então, a santidade do crente está relacionada à obediência à palavra de Deus. Então, Deus diz, devemos ser santos. E por que devemos ser santos? Porque somos filhos de Deus. Devemos ser santos porque somos filhos de Deus. No livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 26, assim diz o Senhor, Gálatas 3 e 26, o Senhor fala de modo claro, diz assim, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Naquele momento que chegamos a Ele, arrependido e confessando os nossos pecados, Ele nos declarou justificados e herdeiros da vida eterna. Você sabe, meus amados irmãos, o quanto é precioso você saber que está justificado? Significa dizer que você está livre, que você não pagará mais o preço pela maldição do pecado. Quando uma pessoa comete um delito, vai condenado e ele é preso. Condenado a 5 anos, 6 anos, 10 anos de cadeia. Tem um cidadão aí que tem mais de 200 anos de condenação. Mas quando termina o tempo que ele pagou o preço pela sua condenação, ele então é declarado pelo juiz como justificado. E nós, amados irmãos, fomos justificados por Deus, significando dizer que não há mais maldição pelo pecado para nossas vidas. Agora somos da família de Deus. No livro de Tito, no capítulo 2, versículo 11, e também no versículo 3, versículo 7, diz assim a palavra de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E no versículo 7 do capítulo 3 de Tito diz, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fomos justificados pela graça de Deus, não foi pelos méritos do homem, não são pelos méritos do homem, não é porque o homem é bonzinho, não é porque o homem é merecedor, mas é mediante a graça de Deus que fomos justificados. Portanto, irmãos, passamos a ser herdeiros
segundo a esperança da vida eterna. Agora temos vida eterna em Cristo. Agora somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Você já imaginou que precioso sabermos que somos da família de Deus? Que somos herdeiros de Deus? E o mais precioso, irmãos, é que conforme está no livro de Gálatas, no capítulo 4, versículo 6, é que com respeito aos herdeiros da vida eterna, com respeito àqueles que foram justificados, o Senhor Deus diz assim: e porque sois filhos, Gálatas 4:6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Agora, temos, irmãos, habitando em nós, o Espírito Santo de Deus. Que maravilha! Então, meus queridos irmãos, por que devemos ser santos? Porque somos filhos de Deus. Temos uma identidade, membros da família de Deus. Por que devemos ser santos? Porque a partir da justificação pela fé em Cristo, somos colocados em comunhão com Deus. A parede de separação foi derrubada. O véu se rasgou de alto a baixo, significando dizer que agora nós temos acesso à presença de Deus. A partir daquele momento, Deus nos declarou justificados, removendo de nós a maldição do pecado que herdamos de Adão. Teve início o processo da nossa santificação. Isto é, os frutos advindos da nossa relação com Deus passaram a ser manifestos na nossa vida. Eu recordo muito bem de quando eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Eu era um garotão perdido. Era muito difícil ter um dia que eu não saía para orgias, como a gente dizia naquele tempo, para brincar com os amigos. E só chegava em casa de madrugada por volta de 2 horas, 1 hora da manhã. Era o horário certo, que era depois de 1 hora. E eu sou filho único, e a minha mãe sofria muito por isso. Chorava, e ela não dormia enquanto eu não chegava. Ela ficava sentada ao pé da porta, cochilando, esperando que eu chegasse. E eu nem batia direito na porta, ela já abria. E eu recordo muito bem que ela abria a porta, olhava para mim e dizia: meu filho, você me mata. Você vai me matar, meu filho. Aquilo doía no meu coração, mas a orgia era muito mais forte, até que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. E agora, daí para frente, quando dava 9 horas, eu já estava dormindo. Já estava dormindo. Tive que abandonar aquelas práticas. Irmãos, uma das coisas que eu era viciado era na cerveja. E quando eu passava por um bar, que via alguém bebendo aquela cerveja, a minha boca enchia d'água. Era uma
pressão, uma tentação forte, mas agora eu era nova criatura, eu era filho de Deus, e eu não devia mais andar com naquelas práticas. Já envolvido, apesar de tão jovem, envolvido na prostituição. Eu não tinha nem 17 anos quando aceitei a Cristo, mas já envolvido na prostituição. E agora eu tive que deixar a prática da prostituição. Foi outra prova grande para a minha vida, mas eu tive que sacrificar. Por isso que eu casei com 19 anos de idade. É porque eu agora não podia mais andar nas práticas de outrora. Eu não podia mais frequentar os ambientes que antes eu frequentava. E então eu fiquei agora desejando ter uma esposa, casar. Mas não era fácil. Especialmente eu, que naquele tempo tinha 17 anos, e que era bem franzinozinho, e que era muito difícil uma moça simpatizar comigo, achando que eu desejava casar. Mas um dia eu me ajoelhei diante de Deus, chorando e dizendo: Senhor, me dê uma esposa. Eu quero, Senhor Deus, eu preciso, eu quero casar, mas eu não quero mais voltar para a prática da prostituição, Senhor. E então Deus me deu uma esposa. E eu já estou com 56 anos de casados. E essa semana eu estava dizendo: olha, quando eu casei com sua mãe, meus filhos, agora por ocasião da reunião de Natal, eu casei, Deus colocou no meu coração um grande amor por ela. Mas eu quero dizer para vocês que agora, depois dos 56 anos de casado, em maio nós vamos fazer 57, eu tenho o amor por sua mãe maior do que o amor que eu tinha quando casei. Deus faz assim, e Deus quer que nós andemos assim. Os frutos da nossa relação com Deus passam a ser manifestos no nosso viver diário, e nós devemos primar por isso. No livro de Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, nos diz a palavra assim: mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Perceba que todos esses pontos destacados aqui, como frutos do Espírito, todos eles fazem parte do caráter de Deus. E, meus amados irmãos, um dos destaques aqui que eu faço é o domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio, porque nós estamos sendo acossados, perturbados todo o tempo, porque o mundo está procurando nos atrair. O mundo está procurando nos atrair. A carne deseja as coisas do mundo, e o diabo está tentando, a fim de que nós possamos ceder aos desejos da carne e aos reclames e às ofertas do mundo. Precisamos, amados irmãos, ter domínio próprio, sabendo que temos a natureza de Deus
e que o Espírito Santo habita em nossos corações. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, o Senhor nos diz em 2 Coríntios 2 e 14, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Em todo lugar. Graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Se nos afastamos de Cristo, não podemos triunfar. Não podemos ter um viver de santidade. Precisamos, amados irmãos, estar sempre atentos e dominando realmente a nossa natureza carnal que ainda permanece conosco. Por que devemos ser santos? Porque temos o fruto para a santificação. Temos o fruto para a santificação. Quando abrimos o nosso coração para Deus, somos capacitados a produzir o nosso viver em santificação. Passamos a produzir no nosso viver a santificação. No livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 22, Romanos 6 e 22, nos diz assim a palavra do Senhor. Romanos 6 e 22, ele diz, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, no momento que nós nos tornamos filhos de Deus, então temos o fruto para a santificação, ou seja, todo verdadeiro crente, ele é capacitado para ter um viver santo. Ele tem a força que o conduzirá a um viver santo. Portanto, os frutos da santificação são manifestos na vida do crente a partir da renúncia do pecado e do estabelecimento da sua plena comunhão com Deus. É importante demais. Ninguém pode ter um viver santo se vive de mãos dadas com as práticas do mundo. É preciso deixar as práticas do mundo, a fim de que possa andar na plenitude da comunhão com Deus. No livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Veja, Deus sempre fala de modo claro. Diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi justificado pela fé em Cristo Jesus. E agora você tem paz com Deus. Isso implica dizer que você pode ter um viver de plena comunhão com Deus. Você está em paz com Deus. Você tem acesso à presença de Deus através do Senhor Jesus Cristo. E no livro de Romanos 6 e 22 diz, mas agora libertos do pecado, e feitos servos de Deus, você foi liberto do pecado e agora foi feito servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Você pode ter um viver de santidade para Deus. A partir do momento
que você renuncia o pecado, as práticas mundanas, e então desfruta da plenitude da paz com Deus. Por que devo ter um viver santo? Porque a santificação implica em separação. A santificação implica em separação. No livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 22, a palavra de Deus diz assim, de modo enfático. Olha como Deus fala: despojar-vos quanto ao procedimento anterior. Despojar-vos, renunciar aquelas práticas anteriores do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aquelas práticas pecaminosas não são mais para os filhos de Deus, porque somos separados para Deus. Somos separados para a glória de Deus, e assim devemos manifestar a glória de Deus diante do mundo. O nosso dever, como filhos de Deus, como servos do Senhor Jesus Cristo, é buscar a santificação. Mas não devemos esquecer que é Deus quem santifica. Ou seja, não é pelo nosso esforço, não é pelos nossos méritos. Nós temos realmente que buscar, nós temos que clamar, nós temos que estar diante de Deus, dizendo: Senhor, sê comigo, me capacita, me fortalece, me dá, Senhor, a força para o domínio próprio, para eu repreender, sacrificar os desejos da minha carne. Eu preciso realmente de buscar a Deus de modo constante, reconhecendo que por mim mesmo eu não posso alcançar aquilo que desejo ser para Deus, ter um viver separado para Ele, ter um viver santo. E o Senhor diz: olha, sou eu que santifico, sou eu que santifico. Deus é aquele que nos santifica. Portanto, meus queridos e meus amados irmãos, devemos nos despojar do velho homem. Eu lembro-me, quando eu cheguei na cidade de Oroz, abri um trabalho numa vila chamada Vila Guaçucê. E então lá não tinha nenhum crente. Aliás, tinha uma crente lá, a irmã Yolanda. E então eu, conversando com a irmã Yolanda, eu disse: irmã Yolanda, eu posso ir lá na sua casa, fazer uma visita e fazer estudo bíblico? Ela: pode, pastor. E comecei ali. E de repente algumas pessoas foram se convertendo e houve a necessidade da gente alugar uma casinha lá para fazer os cultos. E alugamos. E tinha um senhor alto, já um homem dos seus 70 anos, cabelos grisalhos, bem alto, e ele entrou na congregação na hora do culto. E então os irmãos ficaram preocupados. Eu via os irmãos um pouco agitados, olhava para um lado, olhava para outro, para um, e conversava baixo. E então um irmão levantou e foi lá falar comigo. E então no meu ouvido chegou, bateu e disse: pastor, esse homem que entrou aí é muito perigoso, é um homem perigosíssimo. E eu disse: fiquem tranquilos,
porque para Deus não existe perigoso. E então aquele homem assistiu o culto. Na hora do culto ele saía, antes de terminar o culto. Eu era louco para pegar na mão dele, do jeito que eu sempre fiz, mas ele chegava quando o culto havia começado e saía antes de terminar. E os irmãos, pastor, esse homem é perigoso. Esse homem, pastor, ele já matou até um irmão dele. Pastor, esse homem aqui é temido por todos aqui, porque ele já matou muitos. Eu disse, olha, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é um perdido. Jesus veio para ele também. E então, um dia, na pregação, aquele homem ficou em pé, todos os olhares se voltaram para ele, ele botou a mão sobre o peito direito e disse, pastor, um homem que fez tudo de ruim na vida, menos roubar. Jesus perdoa ele, e eu disse, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ele disse, pois eu estou aceitando Jesus Cristo como meu Salvador. E meus irmãos, ele tinha um sítio, mas ninguém entrava no sítio dele. Tinha muitas fruteiras, mas ninguém entrava no sítio dele, porque temia. Porque ele matou o irmão dele, quando o irmão dele, subindo a cerca do sítio dele, quando cruzou, pulou do outro lado, ele atirou no irmão e matou, e disse, eu disse que ninguém entrava. E matou o irmão só porque o irmão pulou dentro do sítio dele. Só para você ter uma ideia, a figura. Mas aquele homem entregou a sua vida a Jesus. E agora, ele foi na cidade de Iguatu, comprou um microfone, uma caixa de som, e gravava as mensagens e o culto. E todo dia, às 5 horas da manhã, ele estava lá no mercado. Você sabe qual é aquele mercadinho central, pequenininho? Ele botava lá em toda altura as mensagens, os cânticos, os louvores, e ninguém dizia nada, todo mundo tinha medo dele. E então ele passou a evangelizar, porque não sabia ler. Mas uma coisa, ele ficou reconhecido naquele lugar como um homem de Deus, um homem dedicado, um homem consagrado, um homem santo, e foi um instrumento de bênção naquele lugar. Ofereceu o terreno para a construção do templo, e hoje lá tem um templo para a glória de Deus, e ele foi um dos instrumentos para a construção daquele santuário. E um dia ele me chamou na fazenda, e estava lá o estrago de frutas pelo chão, frutas que a pessoa chegava, só mordia e jogava. Ele disse, olha aí, pastor, como é. Quando eu não era crente, ninguém entrava aqui, mas agora, ó, que eu sou crente, todo mundo entra. E faz o bem o que quer, estraga. Se eles pelo menos tirassem e levassem, mas eles estragam. Meus irmãos, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo, então ele precisa ter uma vida de santificação, e santificação implica em separação, despojar-se do velho homem, da velha natureza, que se corrompe pelas concupiscências do engano, como diz a palavra. O nosso dever, como crentes no Senhor Jesus Cristo, é buscar santificação, mas não devemos esquecer que é Deus que santifica. Por isso nós precisamos estar sempre buscando o Senhor. Por isso nós precisamos de estar sempre
em comunhão com Deus mediante a oração, a leitura da sua palavra. Precisamos ter a nossa devocional diária, ler a palavra do Senhor. Devemos ter esse viver, como diz a palavra no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 18, o Senhor Deus diz assim, depois do Senhor dizer, eu sou o Senhor que vos santifica, como diz lá em Levítico 28, ele diz em Efésios 6 e 18, o apóstolo diz assim, com toda oração e súplica, falando a respeito do viver do crente. O viver do crente deve ser com toda oração e súplica, em todo tempo no Espírito. Toda oração e súplica em todo tempo no Espírito. Nós precisamos, amados irmãos, orar em todo tempo. Por isso que a palavra de Deus diz que o viver do crente deve ser orando sem cessar. Significa dizer que a nossa vida deve ser uma constante, deve ser uma vida plena em comunhão com Deus. E ele diz mais, e vigiando com toda perseverança e súplica. Vigiando com perseverança. Olha, meus irmãos, precisamos ser vigilantes, porque diz a palavra que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso redor, procurando nos tragar. Anda ao nosso redor. Ele anda ao redor do crente, procurando tragá-lo. Por isso que nós precisamos, amados irmãos, ser perseverantes na comunhão com Deus, na oração e na meditação da palavra. Precisamos ser perseverantes. Por isso que o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 17, 1 Pedro 5 e 17, ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando nós lançamos o nosso viver, a nossa vida, no altar do Senhor, na plenitude da comunhão do Senhor, então, meus amados irmãos, a promessa que ele faz é que tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Eu sou, talvez, às vezes, eu tenho medo de dizer isso e achar que eu estou me gloriando, mas quando eu me glorio é no Senhor. Porque eu me conheço, mas sei que tudo que eu sou, eu devo ao Senhor agindo na minha vida. E eu tenho o maior prazer de falar, de testemunhar para os meus filhos e dizer, vocês têm acompanhado a maior parte do nosso viver, meu e da Chaguinha. E vocês sabem que a nossa vida foi sempre buscando agradar, fazer a vontade de Deus, ter uma vida separada para eles. E é o que eu desejo para vocês. E eu quero concluir, porque devo concluir mesmo. O nosso pastor está lá, aguardando com aqueles que irão ser batizados. Mas eu quero concluir dizendo, santificação significa deixar as práticas do mundo, isto é, romper com tudo que corrompe, contamina e nos afasta de Deus. Qualquer coisa que nos afasta de Deus, devemos romper. E eu gosto muito do que está escrito lá em Levítico, no capítulo 19, veja aí Levítico 19, versículo de 11 a 18. Deus, ele fala para os seus filhos tudo aquilo que ele quer de modo claro, não deixa dúvida, e ele diz assim, não furteis, não furteis.
não enganareis, nem mentireis uns aos outros. Não jureis falso pelo meu nome. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego. Não farás injustiça no juízo, não farás acepção. Não farás acepção. Não andarás com mexeriqueiros entre o teu povo. Não andará. É mexeriqueiro, a recomendação de Deus é não andar com mexeriqueiro. Aquele que se intromete muito na vida dos outros e fica só disseminando conversa mal a respeito dos outros. Não odiarás o teu irmão no teu coração. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Se você quer ter intimidade com Deus, então você deve observar o que Deus diz para ser prática para o seu viver diário. Assim, concluímos afirmando que tudo que está separado do mal e consagrado a Deus é santo. A sua vida é santa. Tudo que você consagra para o Senhor é santo. Portanto, santidade significa pureza de vida, vida separada para Deus. Santidade é vida separada para Deus. Por que ser santo? Por que ser santo? Porque o nosso Deus e Pai é santo, puro, imaculado, e deseja que o seu povo seja santo. E é Ele que nos santifica. E para encerrar, eu queria que você ficasse em pé e que os meninos colocassem aí, os meninos que eu digo, esses garotos que têm sido uma grande bênção no ministério de mídia da nossa igreja, em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, coloque aí, e nós vamos nessa noite encerrar a nossa palavra, a palavra que Deus falou ao meu coração para trazer hoje à noite, palavra para nós, não é só para você, não, é para mim também. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14. Vamos todos recitar esse versículo. É Deus falando para nós. Ele diz, você não é povo de Deus? Você é filho de Deus? Você aceitou a Jesus Cristo? Você foi justificado por seus pecados? E então Ele te declarou filho, você passou a fazer parte da família de Deus. Então Deus está falando com você. Você é povo de Deus. E Ele diz assim, e se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, é Deus falando conosco. Não interessa os pecados passados, nós podemos colocar tudo aqui diante de Deus. E nesse final de ano, que temos o propósito de ter um 2021 na presença de Deus, nós podemos agora jogar tudo diante do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou arrependido. Ou seja, se humilhando diante de Deus, reconhecendo que tem fracassado, que tem pecado, mas Ele diz que se a gente confessar, Ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Que Deus sare as dificuldades que o nosso país está precisando. E, meus irmãos,
nós somos a carta de Deus para esse mundo. Vamos colocar tudo e dizer: Senhor, aceita a minha confissão. Eu tenho falhado, mas eu quero, Senhor, depender de Ti, eu quero que Tu me ajudes a ser aquilo que Tu desejas que eu seja, Senhor. Vamos orar agora? Pegue na mão do seu irmão aí, vamos orar juntos. Nessa noite, no seu coração, não precisa se pronunciar, confesse. Diga: Senhor, eu tenho fracassado nisso, eu tenho cometido aquele pecado, eu tenho mentido, eu tenho roubado, eu tenho... O que você fez que você acha que é um pecado na sua vida, confesse agora. Tem falado da vida alheia, tem falado algumas coisas sob o pretexto que é verdadeiro para poder ofender, para poder denegrir a imagem do seu irmão, que é pecado também. Vamos confessar tudo e começar de novo, 2021, buscando cada dia no nosso viver o Senhor para a nossa santidade, santificação. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, recebemos a Tua palavra hoje à noite e queremos, meu Senhor, dizer que estamos diante da Tua santa e augusta presença, com toda a humildade, confessando e reconhecendo que temos falhado, que temos pecado. Mas, Senhor Deus, nessa noite, confessamos o nosso arrependimento. Perdoa-nos, Senhor. Restaura-nos para Ti. Eu sei, Senhor, que nós tivemos uma vida vindo aos cultos, entregando nossas ofertas e dízimos, mas, Senhor, nessa caminhada, a gente percebe que só isso não é o que Tu queres de nós. Tu queres uma vida separada para a Tua honra e para a Tua glória. E nós pedimos, Senhor Deus, que Tu nos ajude a ter essa vida daqui para frente. Eu Te oro, meu Pai, sabendo que Tu tens o desejo de nos ver, Senhor, sendo instrumento para a Tua honra e para a Tua glória, para esse mundo, Senhor Deus, que não Te conhece. Eu Te oro, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe sua vida, meus irmãos. E vamos agora encerrar com a bênção do Senhor. Fique em pé ainda, para a gente dar a bênção do Senhor e depois vamos ficar sentadinhos para a gente assistir o testemunho dos irmãos na noite de hoje, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pelo nosso pastor Elionaldo. Que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.